Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos então dar sequência aqui, né? Vamos ver o que ocorreu no mercado aí, sobre o que tinha passado ontem. Vamos começar aqui pelos índices, galera. Então tá, vamos começar aqui pelo nosso índice DI, tá? Então ele faz aí esse nosso topo duplo, né? Não confirmou ainda porque não teve rompimento, né? Testou o topo, não conseguiu romper e veio para baixo. Bom, aqui o que ele está querendo fazer é testar esse fundo feito, certo? Então lembra que eu tinha falado para vocês que isso aqui era um pivôzinho de continuação? E aqui vem um candle que praticamente engolfou o dia anterior, correto? Então aqui é ficar de olho nisso, tá, galera? Então vou fazer a projeção dessa estrutura. Se amanhã o preço vir e tocar essa região de 12,94, ele tem grandes chances de dar sequência a esse movimento, né? E vir buscar aqui pelo menos o primeiro alvo em 12,85, tá? E se isso se concretizar, ele vai confirmar o rompimento dessa estrutura maior do 12,91, certo? Com isso, a gente tem o alvo dessa estrutura maior que eu projetei para vocês, né? Aqui em 12,54. Mas para antes de chegar aqui, ele precisa superar essas regiões. Então, de início, vamos trabalhar apenas com esses alvos menores, tá? Porque tem mais chances de ser atingido, certo? Então aqui é ficar de olho nessa estrutura. Vamos ver se o preço consegue vir e romper de fato o 12,94. Que se isso ocorrer, ele vai vir buscar aqui o nosso 12,85, né? Tem grande chance disso ocorrer. Vamos olhar o nosso 60 minutos. Veja que o nosso 60 minutos ele faz tipo de um topo duplo aqui, né? Fez um topo, fez outro, não conseguiu romper e fez para baixo. Aqui ele está fazendo esse mesmo movimento que a gente viu no diário de continuação, tá bom? Como vocês podem ver, a gente tem mínimas menores aqui, né? Ele ativou, enfim. Então eu posso trabalhar com a projeção dessa microestrutura aqui, tá bom? Então se amanhã o preço conseguir de fato romper esse fundo, o 12,98, ele vai vir aqui buscar o nosso 12,96, tá? Essa projeçãozinha aqui dessa microestrutura dos 60 minutos. Então vamos ficar de olho aí se o preço consegue amanhã ele dar continuidade nesse movimento e vir buscar aqui esses alvos de baixa, tá bom? Agora vamos olhar o nosso índice financeiro. Vamos para o diário. Bom, o diário, o que ele está indicando para a gente, né? Ele está mostrando tendência de alta ainda, certo? Aqui ele fez um pivô, certo? Não conseguiu ativar ele. E aqui ele fez uma outra estrutura. Então se o preço amanhã conseguir atingir a região de 17.831, a gente pode trabalhar com o alvo dessa estrutura aqui, tá bom? Eu vou fazer a projeção aqui para vocês. Então tá aqui a projeção dessa estrutura. A gente tem o primeiro alvo em 18.042 ou 41 e o segundo alvo em 18.169, né? A gente começa a perceber uma confluência aqui de primeiro alvo junto com o último alvo, enfim. Vamos ver se o preço consegue dar continuidade de fato aqui para vir buscar esses próximos alvos, tá? Vai ser bem interessante de acompanhar. Aqui ele está respeitando as médias, né? Então a tendência ainda do índice financeiro é para cima. Né? Topos e fundos ascendentes, enfim, aqui ele está consolidado. Aqui ele fez movimento de ignição, pullback e uma possível saída aqui de terceira onda. Então vamos aguardar ver se o preço consegue fazer esse movimento e vir buscar aqui o nosso primeiro alvo pelo menos. Mas para isso, ele precisa aqui romper o nosso 17.831, tá bom? Vamos para o nosso Ibovespa. Bom, o Ibovespa,
ele fez o pivô, né, ativou, e aqui são os alvos, certo? Que eu já tinha projetado para vocês. Vamos ver se ele respeita o fundo, né? Se esse fundo não é perdido, as médias para cima, a gente percebe que ele está respeitando as médias. Então a tendência é de alta, certo? Para o nosso índice financeiro, ou para o nosso Ibovespa. Vamos olhar o nosso 60 minutos. Bom, os 60 minutos está um pouco feio, né? Porque ele testa o topo aqui, não consegue romper e está vindo aqui querendo fazer um movimento de baixa, né? Fez um fundo, um topo e talvez ele venha aqui querer testar o nosso fundo novamente. Mas eu estou enxergando aqui um possível pivô, né? De acordo com as médias, VWAP, né? Um pivô de alta, ele faz um topo, um fundo e se ele conseguir romper os 60 minutos amanhã, essa estrutura aqui, romper a máxima de 163.487,38, a gente tem grandes chances do preço dar um movimento de alta para a gente e ali buscar os nossos alvos em 163.782 e 61 e assim por diante, né, para os próximos alvos. E perceba que o último alvo, né, com confluência aqui com o topo anterior. Então vamos ver se amanhã o preço defende nas médias, né, inclusive na VWAP, e venha um candle mais agressivo aqui engolfando os candles anterior, indicando a continuação do movimento de alta, tá bom? Bom, a gente já olhou os índices, vamos agora para as ações, né? Vamos começar aqui pelo nosso Itaú. Vamos então olhar o diário aqui do Itaú. Bom, o Itaú, como mostrei para vocês, né? Ele tocou aqui nosso último alvo, a gente já percebe uma dificuldade de dar continuidade, né? Ele fez um topo, um fundo, teve uma defesa, porém não conseguiu dar continuidade nesse movimento, tá? Então tomar muito cuidado aí, galera. Além de eu achar que tá muito esticado as ações, enfim, né, do Itaú, ele já tocou nosso último alvo de uma projeção importante, né? Não conseguiu romper nosso segundo alvo aqui também. Então muito cuidado, tá, galera? Que a gente tem grande chance do preço vir aqui e querer testar esse fundo, tá? E se socorrer, ele vai começar a quebrar já a nossa estrutura de alta, né? E a gente ficar de olho aí, meio preocupado, porque se socorrer, se ele perder esse fundo de R$ 39,20, ele pode agressivar o movimento de baixa e vir buscar os alvos da estrutura, né? Então a gente tem aqui primeiro alvo em 38,51 e o nosso segundo alvo em 38,08, tá bom? Tomar muito cuidado aí com isso, tá, galera? Se o Itaú perder esse fundo aqui do diário. Nossos 60 minutos, olha que interessante, 60 minutos, galera. Ele vem, faz o topo, cai, aí ele fala assim, vamos lá testar o topo de novo, e não consegue nem chegar lá, nesse topo, certo? Então aqui ele já fez um fundo, um topo, aqui ele fez dois pivôzinhos, né, indicando continuação desse movimento de baixa aqui nos 60 minutos. Então vamos fazer a projeção para a gente ter uma noção para onde o preço vai. Olha que interessante. Então ele já rompeu o fundo, esse fundo com muito volume, tá bom? Como vocês podem ver aqui, com muita força. E aqui a gente tem o primeiro alvo em 39,36, então para amanhã de 60 minutos. E o nosso segundo alvo em 39,23. E olha que interessante a confluência do nosso segundo alvo com o fundo, né, do diário. Então vamos ver aí se o preço então dá continuidade, busca nossos primeiros alvos e rompe aqui o fundo do diário para vir buscar aqui o nosso 31,51, tá, galera? Muito cuidado aí com o Itaú, porque ele já está quebrando a nossa estrutura de alta. A estrutura de alta já está sendo quebrada, né? Ele já confirmou aqui o nosso pivôzinho de baixo. Então o Itaú provavelmente vai dar continuidade a esse movimento e vir buscar alvos para baixo, tá bom? Muito cuidado aí com ele. Vamos olhar o Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil não tem muito o que falar, galera. Ele tá naquele enrosco ainda, não vai nem para cima nem para baixo, ele tá de lado, tá bom? Não tem o que ser visto aqui no Banco do Brasil.
talvez um pivôzinho aqui de acordo com a VWAP, né? A gente percebe o topo, um fundo. Se nos 60 minutos ele conseguir romper essa máxima aqui de 22,01, a gente tem grande chance dele dar sequência a esse movimento e ir lá buscar alvos, né? Então a gente tem aqui os alvos dos 60 minutos. Primeiro alvo 22,17, segundo em 22,27, terceiro em 22,43, tá? Então vamos observar aí o Banco do Brasil, o que ele vai conseguir fazer. Mas eu não botaria muita fé nesse movimento, porque não está muito bonito o gráfico, realmente está muito lateralizado, tá? Do Banco do Brasil. Teria que formar algum movimento um pouco mais interessante aqui pra gente. A gente pode ficar de olho nisso aqui, ó. Mas são movimentos curtos, né? Como vocês podem ver, não está algo tão interessante. Movimento em zona de armadilha aqui entre as médias, né? Tá perigoso. Não interessa, basicamente, resumindo. E aí a gente projeta esse alvo aqui, ó. Então vamos olhar os 60 minutos, ó. Se ele romper aqui o nosso 22,01, ele tem grande chance de vir buscar aqui o nosso primeiro alvo, que tem confluência aqui com a máxima do diário que eu projetei, né? Então, se essa região for rompida, a gente tem grande chance dele vir buscar aqui o nosso segundo alvo e possivelmente vir buscar o alvo da estrutura maior em 22,48, tá? Mas somente se ele conseguir romper essas regiões. Ficar de olho amanhã se nos 60 minutos ele vai conseguir romper o 22,01. Vai ser bem interessante se isso ocorrer, tá? Bom, bancos analisados. Vamos agora para a nossa Petrobras diário. Bom, o diário, ele respeitou aqui, né, fez o pullback nas médias. O que me preocupa é aquilo que eu falei, né, ele ainda está respeitando o candle mandatório. A gente percebe o volume respeitando também o movimento, né, fazendo pullback, fez um pullback de 4 candles. Isso já é um pouco perigoso, porque indica um pouco de fraqueza desse movimento de baixa, né, ele já agressivou muito nesse pullback, mas ainda respeitando as médias, tá? Então, tomar muito cuidado se amanhã o preço conseguir abrir e romper a mínima dos candles, né? Como eu já tinha falado, o rompimento dessa mínima do candle. E agora a gente passa para isso aqui, para esse doji deixado, né? Deixou um martelo, agora deixou uma indecisão. Então, se vir um candle que rompe as mínimas, ele tem grande chance de dar continuidade aqui para buscar mínimas maiores do gráfico, tá bom? Mas, olhando 60 minutos, né, aconteceu aquilo que eu tinha falado para vocês. Ele fez esse micro fundo duplo, respeitou nas médias, entrou pressão compradora, tá bom? Agora é ficar de olho neste novo fundo aqui. Ele não pode ser perdido, tá bom? Enquanto esse fundo não for perdido da Petrobras, a tendência ainda é de alta, tá, galera? Então aqui é ficar de olho no 30,21, tá? A gente percebe que ele faz um movimento de impulso, correção, respeita a nossa média de 20. Amanhã, se ele abrir e romper o 30,38, ele ativa um PC, ponto contínuo, tá bom? Indicando que ele tem grande chance sim de vir buscar aqui a nossa máxima, tá? Feita hoje. E se ele romper essa máxima aqui, se ele fizer o rompimento do 30,56, a gente pode fazer essa projeção para cima, tá, galera? Dessa estrutura aqui. Então, vamos lá. Se ocorrer o rompimento, a gente tem grande chance do preço vir aqui buscar primeiro alvo em 30,74, né? Perceba que uma confluência com a máxima anterior feita. E se ele romper, temos o segundo alvo em 30,84, tá, galera? E aí a gente já começa a perceber que o preço já vai se aproximando da estrutura maior de todo esse movimento aqui que eu projetei para vocês, né? Olha essa confluência que interessante. Último alvo em 31,01, primeiro alvo em 30,99, né, da estrutura maior, um topo interessante. Então, se o preço conseguir romper
e passar aqui o 30,84, essa é aquela zona de horizontes que eu falo, né? Que isso aqui é praticamente um buraco negro. Então, se ele romper o 30,84, ele tem grande chance sim de vir aqui buscar essas regiões aqui, tá, galera? Mas para isso, amanhã a gente tem que ficar de olho aqui, certo? É isso que interessa. Amanhã tem que vir candles de ignição de força, certo? Superando esses candles anteriores, ativando o PC, enfim. Se isso ocorrer, ele romper de fato o 30,56, ele vai ali buscar o nosso primeiro alvo em 30,74, tá bom? Tem grande chance disso ocorrer. E aí é ficar de olho, né? Se ele consegue romper máximas e tal, para a gente buscar movimentos maiores, né? Que a gente está de olho nesse movimento todo projetado para cima. A gente quer buscar esses alvos maiores, né? É isso que interessa pra gente. Vamos agora para a Vale, galera. Ver o que está acontecendo com a Vale. Bom, a Vale está se segurando ainda nos preços, né? Que eu na região mostrada para vocês. Primeiro alvo, junto com o topo histórico aqui na linha vermelha. Aqui ele configurou uma 9.2. Na real, nem 9.2 ele configurou aqui, porque não perdeu de uma vez. Mas aqui tem um micro pivôzinho, tá, galera? Se o preço conseguir dar continuidade a esse movimento, a gente pode projetar essa estrutura para cima, mas me preocupa, né? Vale muito esticada, né? Não fez um pullback no semanal, nos tempos gráficos maiores. Então toma muito cuidado aí com ela, tá? O papel não me interessa adquiri-lo agora nesse momento. Então tá aí, ó. Se o preço conseguir romper os 77,30, ele vai ali buscar o nosso primeiro alvo dessa estrutura em 79,29, tá bom? Vamos olhar os 60 minutos do que está ocorrendo. Bom, 60 minutos a gente já se preocupa, né? Ó. Como vocês podem ver, ele faz um movimento aqui de baixo, lateraliza e está querendo dar sequência para baixo. Se isso ocorrer, se ele perder esse fundo aqui de 74,19, ele vai começar a quebrar nossa estrutura de alta, certo? E vai dar continuidade a esse movimento de baixa, vindo buscar aqui esses alvos. Então, se o 74,19 for rompido, a gente tem grande chance sim do preço começar a fazer um movimento de baixa mais agressivo, buscando aqui o 73,27, 72,69 e assim por diante aqui no último alvo, tá? E é o que a gente quer um pouco de fato, né, galera? A gente gostaria que o preço realmente fizesse um pullback até aqui no semanal, no 64,12, né? É saudável um movimento até aqui, por mais que pareça um movimento agressivo, né? Perante toda essa alta aqui, é um movimento bem saudável, tá? Dele ser feito. Bom, então é ficar de olho no rompimento dessa mínima, que isso não pode ocorrer, senão ele quebra a estrutura de alta, tá bom, galera? E, enfim, era isso que eu tinha para vocês hoje. Só queria atualizar a abertura da semana, né, com o que foi passado ontem, tá bom? E amanhã eu trago mais novidades, né? Vamos ver o que os preços vão mostrar pra gente amanhã. Bom, obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa noite e até a próxima.